Typewriter é uma produção indiana que gira em torno de uma história de terror. Mais especificamente, gente, nós temos uma mansão mal assombrada, um fantasma e crianças que querem desvendar essa história. E é sobre essa série que eu quero discutir um pouco hoje com vocês. Mas antes de continuarmos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Typewriter é uma produção original da Netflix que lançou o ano passado, pessoal. A história gira em torno, vamos dizer assim, de vários personagens. Mas os personagens principais seriam a Jenny, a Sam e o Fakir. O que realmente acontece nessa série? Nós temos uma casa mal assombrada, como eu disse pra vocês no começo dessa série. É a casa que pertencia ao avô da Jenny. Durante anos, a menina havia se mudado e não tem mais lembranças sobre aquela mansão, sobre nada. E ela quer reviver, lembrar o que realmente aconteceu, por que ela acabou se mudando de repente e tudo. Então ela vai morar novamente com a família, ela se muda com a família para aquela casa. A Sam é uma menina órfã de mãe, que a todo instante ficou, vamos assim dizer, obcecada com essa questão de fantasmas, porque na cabeça dela, se ela conseguir ter contato, pegar um fantasma, ele poderá levar ela até a mãe para que ela pudesse ter um contato com a mãe. O Fakir é o personagem, vamos assim dizer, é o fantasma dessa história, gente. Então nós temos uma mansão mal assombrada, crianças que querem desenvolver esse mistério sobre fantasma e o fantasma em si. A princípio, eu contando pra vocês, parece que a série é uma coisa assim, mas é basicamente como se fosse uma série infantil que tem aqui no Brasil. Não, gente, Typewriter vai além disso. Então nós temos sim como protagonistas personagens crianças, mas não é realmente uma série para crianças, porque ele desenvolve um personagem que é um tanto obcecado por vingança e até assassino. Mas não sei se eu poderia dizer realmente que é uma série de terror. No meu ponto de vista, Typewriter não é uma série de terror. Ela é um suspense com doses de terror. O que torna interessante essa história e que faz com que você assista é justamente o enredo básico dela. Nós começamos a série de Typewriter lembrando muito um curta que tem muita gente dizendo que é Tuck Me In. Se eu não me engano é isso, gente. O nome vai estar aparecendo aqui embaixo. Desculpa se eu falar errado. Mas é basicamente do mesmo jeito que esse curta. Nós temos a personagem da Jenny, que ela é pequena. Ela vai pra sala e diz que ela tá escutando alguém chorar no quarto dela. O avô vai até ela, pega ela e vai junto com ela pro quarto. E começa a fazer aquele processo que normalmente todos os pais fazem. Tem alguém dentro do armário? Não. Tem alguém atrás da cortina? Não. Então daí ele coloca a Jenny na cama e começa a cobrir ela. Aí ela vira e fala, vovó, você ainda não olhou embaixo da cama. Aí quando ele vira e fala, tem alguém embaixo da cama, quando ele olha embaixo da cama, quem está embaixo da cama é a Jenny. E em cima da cama nós temos uma outra Jenny que é o fantasma. Então a história começa a partir daí e lembra muito um curta-metragem. O que chama a atenção é essa questão, isso que talvez seja a questão do terror. Que daí você começa a querer entender como é que esse fantasma surgiu e tudo. E nós partimos a partir deste ponto o desenvolvimento da história do fantasma e da história da Jenny e tudo. A grande questão de Typewriter é que por mais que ela tenha essa questão do suspense e essa dose de terror, ela sai em determinados pontos, ela sai da linha. Porque como eu disse pra vocês, nós temos outros personagens. Nós temos o personagem da Sam, nós temos o personagem da Jenny e nós temos os personagens dos amigos da Sam. Então a partir daí, existem momentos da série que ela começa a sair dessa linha de desenvolvimento, que é o personagem querer desenvolver esse suspense, esse mistério do fantasma que existe na casa da Jenny, e começa a pegar a linha de desenvolver outros personagens. Esse
esse drama que a Sam vive com o fato de não ter a mãe por perto, a questão do amigo dela, que os pais querem tirar ele da escola. Então, em determinados momentos, a série perde um tanto o foco, gente. Eu acho que me incomodou isso um pouco na série. Por mais que não seja algo ruim, porque daí você tem um desenvolvimento melhor dos personagens para conhecer ele melhor, mas acaba saindo do foco da história e perdendo realmente qual é o verdadeiro interesse do ponto, que é a questão do fantasma. Por outro lado, apesar de momentos a história sair dessa linha de desenvolvimento, ela traz um foco melhor, como eu disse pra vocês. Você conhece um pouco mais sobre os personagens e começa a entender por que a Sam quer tanto ir atrás desse fantasma que existe na casa da Jane. E esse fantasma que é falado, gente, se desenvolveu a partir de um livro que é apresentado na série, que ficou extremamente famoso, que foi o próprio avô da Jane que escreveu, que é a história do fantasma do Sultan Pori. Desculpa se eu falei errado, pessoal. E a partir daí, ela fica obcecada com essa história, porque parece que muitas coisas que são contadas nessa história são fatos reais. E quando a história vai se desenvolvendo, você começa a entender quem realmente é esse fantasma, que é o Fakir, como eu disse pra vocês. A partir daí nos é apresentado mais um personagem que tem uma importância muito grande nesta história, que é o Fakir. O Fakir, você vai ligando, ele é o fantasma de Sultaponre. Então, isso que chama a atenção, essa questão de começar a ligar o personagem a uma outra história. Mas o que me decepciona é que você não teve um desenvolvimento muito grande desse personagem do Fakir. Existem certos pontos da história que me decepcionaram, que foi o caso de momentos sair da linha de desenvolvimento, e outro ponto é a questão do desenvolvimento do Fakir. Eu acho que ficou faltando certas coisas sim desse personagem, principalmente porque você começa a conhecer a história dele, que ele ganhou os poderes que ele tem a partir da mãe dele, mas assim, não se dá uma ideia de como a mãe dele recebeu esses poderes. A Natalie, mas pode ter vindo da mãe dela. Então, mas essa linhagem que ficou meio que fora, sem explicação. Faltou a explicação de como realmente chegou como a família do Fakir recebeu realmente esse poder que ele tem. Outro ponto, gente, que começa a desenvolver, como eu disse pra vocês, o fantasma vive na casa da Jane. E no começo da série, ela não está morando lá, ela volta a morar lá. Em todo momento, a série sempre diz que aquela mansão é mal assombrada. Mas assim, não existe uma explicação muito grande de por que não apareceu o fantasma, se realmente o fantasma apareceu ou não. Ninguém tem ideias muito claras se o fantasma apareceu ou não. Então é isso sim que ficou meio que na minha dúvida do seguinte: o que aconteceu com o fantasma do Fakir? Porque é ele que tá lá, a gente vai desenvolvendo, vai vendo isso. O que aconteceu com esse fantasma que está na mansão enquanto a Jane não estava lá? Porque o que dá pra entender é que o fantasma se ligou justamente a Jane. Você não tem uma ideia de por que isso só é revelado no último episódio, mas eu não vou contar isso, senão estraga todo o suspense da história. O que aconteceu com esse fantasma enquanto a Jane não estava lá? Ele não tinha condições de sair de lá, e então assim, foi só criado uma superstição por causa do livro que o avô dela escreveu. Isso que me deixou um pouco decepcionada. Outro ponto é o fato assim, do final da série, a Jane simplesmente ela desaparece, como se ela também fosse um fantasma. Então o que aconteceu nesse sentido? É isso assim que também me deixou um pouco em dúvida, o que realmente aconteceu com ela. Outra coisa que eu fiquei bastante em dúvida nessa série é a questão dos empregados que trabalhavam na casa quando a Jane era criança. Pelo que você vai andando na história, vai vendo, eles assim não podem falar sobre a história do Fakir. Se você falar sobre a história do Fakir, você acaba morrendo. Mas assim, não se tem uma explicação de por que eles fizeram isso. A questão é que existiu um momento que o Fakir acabou morrendo a segunda vez. Sim, gente, ele acaba morrendo 2 vezes nessa série. E eles fazem um juramento de não falar sobre esse fantasma. Mas não é um juramento feito pra
pra ele, pro próprio Fakir. É o juramento que eles fizeram entre eles. Então assim, ficou uma coisa sinceramente um tanto vago nessa parte. Por que fazer esse juramento se não foi o próprio Fakir que pediu que eles não falassem sobre ele? A ideia que me pareceu é que o Fakir realmente quisesse que a história dele fosse transmitida mais e mais pra frente, que daí vai ao meu outro ponto. Ele quer que essa história seja transmitida para que ele ganhe mais poder. Como diz um anime que eu tô assistindo, se você falar mais sobre esse sobrenatural, sobre essa entidade, ela vai ganhar mais força e criar mais uma forma ainda melhor. Se você não falar sobre ele, ele não vai ter forças e não ganha uma forma. É justamente nesse anime fala sobre isso, essa questão de ganhar uma forma. E talvez a questão do Fakir querer que ele seja conhecido para ele ganhar mais força ainda. Então assim, essa série em algumas partes eu acho que ela ficou legal. Tem um desenvolvimento bacana, o roteiro, mas em outros momentos o roteiro ele realmente perde um pouco o fogo. Então em certos momentos ela realmente decepciona. Mas não significa que seja uma série ruim. Porém, eu não acho que ela seja considerada mesmo uma série de terror. Eu acho que ela é bem fraca para uma série de terror. É mais uma questão de suspense. Eu andei vendo algumas pessoas dizerem que eu comecei a assistir essa série e não consegui terminar porque ela é muito aterrorizante, blá blá blá. Eu fui mais por essa questão que muita gente estava falando que Typewriter era uma série super assustadora, que te dava medo e tudo, mas no final ela não é assustadora. Você consegue vê-la com tranquilidade porque ela é mais uma série de suspense que terror. Ela tem sim certas doses de terror, mas não algo que seja extremamente assustador, extremamente aterrorizante, que não vai te fazer dormir. Vale a pena assistir? Sim, vale a pena, mas não vá com uma esperança, pessoal, se você ainda não assistiu essa série, que vai ser uma série assustadora e tudo. É uma série que tem apenas 5 capítulos, 50 minutos cada um. Então assim, você consegue assistir ela em um dia tranquilamente. Eu acho que ela ainda vai ter uma segunda temporada, porque no final da série ela te dá a entender isso, que ela vai ter uma segunda temporada. Mas assim, eu espero que eles desenvolvam melhor algumas coisas que ficaram em a ver na primeira temporada, porque realmente teve muitas coisas, não muitas, eu acho que teve algumas coisas que ficaram em a ver que ficou um buraco, mas eu espero que façam mesmo a segunda temporada, porque a série é legal, bacana, vale mesmo a pena assistir, por mais que não seja um terror. O que vale é o suspense de toda a história que ela nos é entregue. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu essa série Typewriter, o que você achou? O que você se decepcionou com ela? Ou o que mais te surpreendeu? Se você ficou com medo dela ou não, Nathalie, eu concordo, realmente é um suspense. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!